Bem, meus irmãos, a partir de hoje inicio uma série de aulas para a escola dominical e eu vou fazer seguindo um livro sobre um assunto importante para nós, de autoria de um pastor americano recentemente falecido, Reverendo Sproul, né? Baseado neste livro que é editado pela editora Cultura Cristã. Ele está aqui do meu lado, chama Verdades Essenciais da Fé Cristã. Vai ser uma série de aulas, todas elas baseadas neste livro, né, ou neste livreto. Você vê que ele é fininho, e você, se tiver interesse, você pode adquirir pela internet no site da editora Cultura Cristã, ok? Então, a partir de hoje, deste dia 24 de janeiro de 2021, uma série de aulas serão transmitidas. Na verdade, a primeira aula seria já hoje, e eu não daria nem mesmo a data, porque fica salvo aí, você sabe muito bem disto, e você pode acessar a qualquer momento. Mas de ontem para hoje mesmo, sábado para domingo, eu, meu entendimento, meditando muito, resolvi falar sobre um outro assunto hoje de suma importância. Por causa disso que eu estou falando na data, porque tem a ver muito com os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, como todos aqui sabem muito bem, como você tem acompanhado, tem lutado contra isso, e temos visto bastante as questões que envolvem os métodos e as práticas que devem ser feitas pela população da maneira geral para passar por este momento. As notícias são muito contraditórias, difíceis de entender muitas vezes para nós, não é? E nós temos informações diferentes, verdades entre aspas, né, faladas com absoluta convicção por pessoas com especialidades e tal, mas completamente contrárias uma verdade da outra. Isso não é possível, alguma coisa está errado em tudo isso, mas temos informações de todos os lados. E como povo cristão, e eu estou dando uma aula aqui baseado nas escrituras, povo cristão, daquela corrente da chamada cristandade, mas dentro do pensamento cristão, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós vamos olhar as escrituras para ver se elas trazem alguma informação para nós, para estes momentos difíceis. Estas limitações que nós temos têm sido bastante complicadas de nós vivermos. Eu não sei quem está vendo essa gravação, quando está vendo, quem sabe já passou muito tempo, quem sabe quando você está vendo já tem muitos dias de tudo isso e já está tudo superado e resolvido. Não sei o que vai acontecer em absoluto, né? Mas que momento você está vendo. Mas hoje, dia 24 de janeiro de 2021, nós estamos em um momento bastante complicado. Aqui, da onde eu falo, em São Paulo, falando dentro da Igreja Presbiteriana do Calvário, no bairro do Campo Belo, no município de São Paulo, nós estamos às vésperas de comemorar o aniversário da cidade, que é dia 25 de janeiro. Então, feriado, né, municipal. Se você me escuta de outra cidade, de outro país, de outro local, dia 25 não vai ser muito diferente para você, provavelmente, mas para nós paulistanos, nós temos um feriado amanhã. Devido à pandemia, as ordens que temos são de uma série de restrições, né? Nós não vamos poder circular, não vamos poder ir para um parque, nós não vamos poder fazer uma série de coisas que poderiam ser feitas normalmente num feriado. Passear, tomar um sorvete em algum lugar, etc. Nós vamos estar muito restritos. E isso está no meu coração desde ontem. Eu não tenho acompanhado diariamente as notícias, exatamente por causa dessa contradição toda, essa briga toda, mas eu tenho escutado e fiquei sabendo de algumas coisas que foram permitidas e outras vetadas no dia de amanhã. E desde ontem à noite está na minha mente a ideia de por que não utilizar o feriado para um momento especial de jejum e oração diante disso tudo que estamos passando. Então, o que eu vou fazer agora? Por causa disso, estou datando, dia 24 de janeiro. É uma aula útil, eu acho que em qualquer hora você quer pensar um pouco sobre jejum, você pode escutar a qualquer hora, acesse essa aula. Mas hoje o objetivo primeiro é falar sobre jejum e depois convidar você para um dia de jejum. Sim, convidar, porque nós presbiterianos temos a previsão nos nossos princípios de
de liturgia, de que nós podemos convocar um jejum, não é? Isso também está segundo os nossos padrões de fé, podemos convocar um jejum. Eu não faço isso porque nós somos presbiterianos, nós somos conciliares. Eu não pude reunir o conselho de ontem para hoje, conselho da igreja. Sim, se eu estivesse com o conselho, trocássemos ideias, orássemos sobre o assunto e resolvêssemos coletivamente, teríamos autoridade para convocar a igreja para um dia de jejum. Então eu não estou convocando, eu estou sugerindo a você que aproveite o dia de amanhã, dia 25 de janeiro, para um dia de jejum. Mas sobre isso nós vamos falar aproveitando o assunto de hoje, o tema de hoje, as leituras que eu farei e todas as coisas que estarão até o final da aula. Fique conosco aqui e escute até o final, essa aula será sempre útil. Vendo hoje, dia 24, vendo no próprio dia 25 ou vendo futuramente, fique conosco para escutar. Mas como tudo que fazemos antes da leitura da palavra e do estudo a ser desenvolvido, nós vamos orar pedindo a Deus a sua orientação. Então vamos orar. Querido Deus, agradecemos por esse momento que estamos diante da Tua Palavra, diante de um assunto importante para a vida do cristão, para a nossa vida, de uma maneira especial, Senhor Deus, para nós aqui nesta cidade, às vésperas de um dia aceitável, um dia que podemos realizar algo especial, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos oriente, fale ao nosso coração, nos instrua segundo a Tua Palavra e nos mostre como devemos agir como Teu povo. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido. Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos abrir as Escrituras. Vamos começar, meus irmãos, por um texto que nós encontramos no Sermão da Montanha. É narrado no Evangelho segundo Mateus e no capítulo 6. Você sabe que o Sermão da Montanha, por Mateus, foi descrito nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho, não é? Os outros evangelistas trazem os ensinos de uma maneira mais espalhada, não usaram a mesma sistemática que Mateus usou, mas no Evangelho segundo Mateus está nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E eu vou ler no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nos versículos 16 a 18. Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Sim, sempre que você for assistir uma aula, ou mesmo um sermão, uma pregação, pegue a sua Bíblia. Se você está vendo essa gravação, então dá para você dar uma pausa aí e não está com a Bíblia na mão, vai buscar uma Bíblia, pegue e continue escutando com a Bíblia na mão. Sugiro também você pegar um lápis, que eu penso que isso sempre é muito útil para você, e material de anotação, um caderno, algumas folhas para você escrever aquilo que você acha que pode trabalhar melhor depois no seu estudo. Então sempre com a Bíblia na mão. Mateus 6, versículo 16 a 18. Diz a palavra do Senhor assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A versão que eu estou usando é a versão revista e atualizada da tradução de Almeida, João Ferreira de Almeida. Meus irmãos, nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo aqui nos fala sobre jejum. Jejum é uma prática realizada em praticamente todas as igrejas cristãs com maior ou menor intensidade. Traz muitas controvérsias. Há ramos diferentes na igreja cristã que interpretam ou praticam o jejum por maneiras diferentes. Nem sempre o pensamento é o mesmo, a prática é a mesma, o ensino é o mesmo, não é? Mas o jejum é alguma coisa que não temos dificuldade de entender, pelo menos quanto à sua definição. Todos nós sabemos que definimos jejum como um período de tempo, aquele período que nós passamos sem ingerir alimentos. Isto é uma definição simples, não há discordância, desacordo sobre isso. Pode haver desacordo em alguns detalhes. Por exemplo, alguns declaram e praticam o jejum absoluto. Quando eu falo absoluto, é que não ingerem sequer algum tipo de líquido. Alguns entendem que é permitido e que é alguma coisa aceitável
que no momento em que você esteja jejuando, você possa ingerir água, por exemplo. Isso está bem de acordo com os ensinos dos nutricionistas da nossa época, com os médicos que determinam, que sugerem que você jejue, que você tome, água constantemente durante o dia. Vocês sabem disso, qualquer regime que tem por aí, qualquer ordem médica que tem aí, de cardiologista a qualquer outro, normalmente pede que você ingira de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, não é? Então, alguns acreditam que na prática do jejum é lícito beber água. Eu vou falar um pouco sobre isso ao final desse estudo, o meu comentário sobre essa questão da ingestão de água. Eu penso que isso é aceitável. Eu na prática, entendo que isso é aceitável. Aqueles que dizem que o jejum é total, não deve nem ingerir água, baseiam-se especialmente em 2 jejuns extraordinários das Escrituras. O jejum praticado por Elias e o jejum praticado por Jesus. Você deve lembrar dos dois, não é? O jejum de Elias foi no momento em que ele se afasta, cansado das suas lutas, causadas pela sua fidelidade ao Senhor, aquilo que ele pregava, e Elias não via resultado na sua pregação. Ele está desanimado e ele se afasta. Depois de vencer os profetas de Baal, ele se afasta, não é? E o Senhor Deus, então, traz a ele um momento privilegiado. Ele vê alguém lhe servindo, anjos o servindo. Ele come, não é, com a comida que é colocada, bebe aquilo que é colocado para ele, dorme novamente. Novamente ele é acordado para comer e para beber. E com a força daquele alimento, durante 40 dias ele caminha, indo em direção ao monte chamado Monte do Senhor, o Monte Horebe, que é o monte onde Moisés recebeu as leis do Senhor Deus. Vejam, foram 40 dias, é um jejum extraordinário. Nós não proclamamos jejum de 40 dias nos dias atuais, no momento especial. E Elias devidamente alimentado e vamos dizer assim, com a sua necessidade de líquidos abastecida pelo próprio Deus. O jejum do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, é outro jejum extraordinário do servo de Deus. Perfeitamente homem, sem dúvida nenhuma, perfeitamente Deus. As Escrituras afirmam expressamente que ele jejuou durante 40 dias antes de ser tentado por Satanás no deserto. Sabemos que são jejuns extraordinários, realizados em momentos extraordinários. Lá no momento de Elias, abastecido devidamente pelo próprio Senhor, pelos anjos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, eu não preciso dizer muitas coisas mais sobre isso que ele faz. Mas isso é um pensamento que alguns então admitem que você beba alguma coisa, outros dizem que jejum é absoluto, você não pode nem sequer beber um copo d'água durante a prática do seu jejum. Vou continuar, daí você vai ver as minhas conclusões ao final desse estudo. Mas a outra coisa que é mais disparate, há um disparate maior, que é uma discussão maior num outro aspecto que nós encontramos com respeito ao jejum. A questão toda é saber o que faz com que o jejum seja aceitável diante de Deus. Por que a Bíblia fala de jejum e por que ele é aceitável diante de Deus? Então, aqui uma boa parcela da cristandade, daqueles que seguem os padrões bíblicos ou que procuram seguir os padrões bíblicos, uma boa parte entende que o jejum é uma prática que leva a uma espécie de sacrifício pessoal, traz consigo desconfortos e dores, e esses desconfortos e dores que o ser humano passa e sofre, então isto é que é aceitável diante de Deus, que mostra uma consagração, uma piedade, uma disposição tamanha de fazer sacrifícios diante de Deus. Então, a dor no estômago que você sofre porque está em jejum, em vontade, sua luta contra a vontade de comer, de beber alguma coisa, não é? Então essa briga que você sente, a fraqueza que em muitos casos vai se abatendo sobre a pessoa, isto tudo faz com que essa mortificação da sua carne, de você, quem é o ser humano, essa carne pecaminosa, não é? Nesta encarnação, nesta humanidade que está sofrendo as consequências do pecado,
Então isso faz com que o jejum seja aceitável diante do Senhor. Irmãos, eu não consigo concordar com esta linha de pensamento. Sei que muita gente crente, muita gente dedicada, muita gente fiel faz desta maneira. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor do que fazem. Eu digo, eu não consigo concordar com este ponto de vista. E a minha base primariamente tem a ver com a nossa maneira de enxergar, nossa teologia reformada, a nossa cosmovisão, nossa maneira de ver as coisas reformada, que afirma expressamente que todos os sacrifícios que eram realizados, atos de sacrifícios, atos que eram feitos de dedicação, de entrega completa a Deus, como alguma coisa que fosse aceitável diante de Deus para pagamento de pecado, para diminuir a pena, as consequências do pecado, etc. Todos os sacrifícios foram completados em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele aboliu todos os sacrifícios que alguém possa fazer para alcançar o agrado de Deus. Esse é o significado para mim, e não só para mim, mas de toda a corrente cristã chamada reformada. Esse é o significado, então, de graça. Ou seja, eu sou aceitável diante de Deus não por aquilo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. Desta maneira, sou aceitável diante do Senhor. O jejum que eu pratico não é para eu fazer com que esta carne cheia de pecado, e isto, meus irmãos, é uma antiga heresia, precisamos tomar muito cuidado com isso. Não que a carne, que nós não sejamos em pecado na nossa vida humana, nós estamos constantemente em pecado, não é isso que eu estou falando, mas alguns acham que toda a carne é má e só o espírito é bom. Então, enquanto a carne, a parte material, for sacrificada, ela sofrer, alguns chicoteiam as costas, alguns se cortam, alguns oram ajoelhados para sentir dor no joelho. A virtude de ajoelhar é para sentir dor no joelho, né? Porque se eu sentir dor física daquela maneira, então Deus vai se agradar da minha oração. Eu gosto da oração em joelhos, e eu creio que quando eu estou ajoelhado, mas é uma disposição, uma demonstração para mim mesmo e para o Senhor Deus da realidade de que eu estou ali em súplica, em humildade diante do Senhor, mas não por causa da dor no joelho que Deus vai aceitar a minha oração. Não posso pensar nisso. Todo sacrifício foi completo no Senhor Jesus. Não há mais nenhum sacrifício, com exceção de um que nós consideramos sacrifício, sim. Sabe qual é? Quando você se converte, você resolve deixar os seus prazeres, deixar a sua vontade, aquilo que é o centro da sua vida, o seu sonho, sua vontade, etc. Você, diante de Deus, declara que isto não é mais o fundamental, que você vive para servir a Deus. Então, há uma espécie de sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, falando sobre culto e disposição de entrega do nosso corpo diante de Deus, está falando sobre isso. Não é fazer dor, não é bater para fazer dor, mas é entregar completamente para o serviço de Deus. Então esse é o sacrifício que um cristão faz. É um sacrifício da vontade. A minha vontade não é mais o centro da minha vida, agora eu me dedico à vontade de Deus. Então, é isto que realmente é importante para nós. Então, eu não creio que o jejum ele alcança agrado diante de Deus, aprovação diante de Deus, porque é um momento em que eu sofro. Por diversos outros motivos também, meus irmãos. Simples, o Senhor é quem nos deu o alimento, por exemplo. Ele nos deu o alimento. Ele nos deu ordem para comer, fez o nosso corpo e sabe que nós precisamos de alimento. Quando nós nos alimentamos, damos graças a Deus. E o apóstolo Paulo, você sabe disso, ele diz que tudo que é recebido, falando de alimentos, tudo que é recebido com ação de graças é aceitável diante de Deus. Ora, se o alimento é uma bênção, é a prova da providência de Deus, nesse mesmo Sermão da Montanha, do texto que eu li, o Senhor Jesus nos ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia. Então eu não posso entender que o jejum
seja um ato onde o sofrimento seja aceitável diante de Deus, esse tipo de sacrifício. Nosso sacrifício é feito, é apenas o sacrifício de nossa vontade, para colocar Deus aonde Ele deve ser colocado na nossa vida. Ele é o centro da nossa existência, a razão da nossa existência. Nós vivemos para honrar ao Senhor expressamente, como dizem, aliás, nossos símbolos confessionais. Tá bom, então Jesus Cristo já realizou todo o sacrifício, Jesus Cristo já fez a obra necessária para a nossa salvação. Então para que nós vamos jejuar hoje? Qual que é o motivo de pensar em jejum? Por que os nossos símbolos confessionais falam sobre jejum se não há mais necessidade de nenhum tipo de sacrifício ao Senhor Deus? Meu irmão, minha irmã, alguns motivos são simples de entender. O primeiro deles é que os sacrifícios, o jejum ele está reafirmado nas Escrituras e no Novo Testamento. Primeiro por essa passagem que eu acabei de falar para você. Não é? Eu sei que anteriormente Jesus já tinha jejuado no deserto, antes do registro do Sermão da Montanha, foi antes de iniciar seu ministério, então ele já tinha praticado o jejum, isto já é uma afirmação. Mas mesmo depois, no seu sermão, quando ele fala do jejum, ele condena a ação dos homens que jejuavam, e aqui ele chama até de hipócritas, dá a entender que alguns nem sequer jejuavam, mas desfiguravam o rosto, mas eles ficavam com aparência de sofrida para que as pessoas olhassem e dissessem: oh, que homem piedoso, consagrado, esteve em jejum. Ou passassem pelo jejum e ficassem com todas as consequências do jejum, não é? Então, desarrumado, não teve tempo para tomar um banho, para se arrumar, e o semblante descaído, cansado, porque foi um dia difícil esse tempo de jejum. E Jesus condena, mas ele não condena o jejum. Pelo contrário, ele instrui como devemos jejuar. E ele diz: você jejua assim, você faz assim, daí você sai. Ele não diz: não jejue, jejum acabou. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Segundo, numa passagem conhecida posteriormente, está no capítulo 17 de Mateus, versículo 21, diante de um jovem possesso de um espírito imundo, e que se aproximam de Jesus, pedem para ele curar aquele jovem, e contam que os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios que estavam sobre aquele homem. O Senhor Jesus Cristo diz que esse tipo de coisa ele só é feito com jejum e oração. Ele declara, portanto, Jesus Cristo está referendando o jejum. O jejum é ordenado na Bíblia, ele é estabelecido na Bíblia, ele é narrado nas Escrituras e ele é reafirmado pelo Senhor Jesus. Não é? E nós encontramos isto, então, como eu disse, em Mateus 17, 21. Se é que ainda sobraria algum tipo de dúvida, e eu creio que não pode existir, eu só quero ler um texto que nós encontramos também nas Escrituras, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 10, onde o apóstolo, falando sobre si mesmo, sobre sua autoridade, diz o seguinte: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 10. Paulo diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Os coríntios não estavam aceitando a autoridade de Paulo. Então Paulo fala assim: eu quero lembrar a vocês que eu sou ministro de Deus. E continua: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, sendo considerados como enganadores pelas pessoas, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você percebe que na descrição do seu ministério, da sua vida
devocional, da sua vida piedosa diante do Senhor, um dos itens que Paulo fala daquilo que ele faz são jejuns. Então não pode haver dúvida, meu irmão e minha irmã, de que o jejum é bíblico, que o jejum está registrado nas Escrituras, que o jejum foi referendado pelo Senhor Jesus e instruído pelo Senhor Jesus Cristo como deve ser praticado, e que o jejum também, meus irmãos, foi praticado pelos sucessores de Jesus depois da sua morte, da sua ascensão. Na igreja era praticado. O apóstolo Paulo pratica e mostra que isso é um exemplo para a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Então é o que nós precisamos entender a respeito de jejum. Mas eu quero falar mais uma coisa. Há um erro grande na prática de jejum por muitas pessoas. Então eu vou ler aqui no texto em Isaías, no capítulo 58, para algo que é preciso pontuar. Sobre isso eu já falei em alguma aula ou alguma pregação aqui na igreja, mas eu quero de novo convidar você para pensar nesse texto continuadamente quando for pensar ou for atender uma convocação de jejum solene ou for pensar em fazer o jejum. Isaías capítulo 58, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus ainda assim: Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Então, uma prática religiosa. Um povo que tinha prática religiosa, gostava de ir aos cultos, aos momentos especiais, cerimoniais, culticos, eles participavam, dizendo, aí vem a afirmação no versículo 3 aqui de Isaías 58. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Ou seja, eram praticantes do jejum. Entre as suas práticas religiosas estava a prática do jejum, não é? Faziam isso constantemente, mas eles dizem, o Senhor diz, e vocês dizem, mas por que nós jejuamos e o Senhor não nos escuta? Continua o versículo 3. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, diz o Senhor, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. E o Senhor então diz, não seria esse o jejum? E agora ele diz que há algo que deve acompanhar o jejum, e aqui há uma exortação à santidade. Seria esse jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Esse é o jejum aceitável ao Senhor? E aí o Senhor estabelece, versículo 6, porventura não é este jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo, toda canga, não é? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas o teu pão e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Aqui o Senhor nos diz através de Isaías que não é simplesmente tirar um dia, ficar sem comer, aqueles momentos. Eu com respeito ao tempo de jejum, eu não consigo encontrar determinação bíblica, até hoje, de um jejum, vamos fazer um jejum de 2 horas? Para mim, jejum de 2 horas não é jejum. Você pode ter um momento de oração de 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas jejum é algo que implica você deixar de comer, né? Por um tempo que isso seja notado por você mesmo. É o que está escrito ali em afligir a alma. Mas afligir a alma é algo mais. Esse mesmo livro de Isaías, no capítulo 66, o Senhor fala que o homem para quem olharei é este, o que é abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então é um momento em que nós dedicamos tão somente a isso. Mas eu creio que o coração do ensino aqui, alguma coisa importante para nós, é quando ele fala assim, vocês jejuam, no versículo 3, e cuidam dos vossos próprios interesses. Meus irmãos, jejum, no meu entendimento,
e a Bíblia me dá toda essa base, é assim que eu creio, é quando você separa um tempo exclusivo para a sua comunhão com Deus. E você não ocupa esse tempo sequer com comida, você não estará comendo, você não estará preparando comida, você não estará mastigando comida, você, com a abstinência da comida, sim, verdade, eu já disse isso antes, embora o sacrifício, a dor, não seja isso que agrade a Deus, mas com a abstinência da comida você vai lembrar como você é frágil, como você é vulnerável, como você é pequeno, né? E por causa disso, meus irmãos, que eu acredito que você pode deixar um copo de água acessível, você uma jarra de água acessível, e você tomar essa água durante o dia faz bem para o seu corpo, atende aos preceitos médicos, não é? Mas deixar de comer, mas tirar um tempo exclusivo para a comunhão com Deus. Porque jejum é aquele momento que você tira para estar em comunhão com Deus. E esse momento só pode ser praticado com dois componentes. No jejum eu oro a Deus, eu converso com meu Deus. É um tempo todo dedicado a conversar com meu Deus. Então eu me dirijo a Ele e eu procuro escutar a voz dEle. Então é um momento de leitura da palavra. Jejum bíblico é deixar de comer, sim, sem dúvida nenhuma, mas ele deve ser feito num momento especial, onde eu não estou cuidando de lavar meu carro, onde eu não estou assistindo um programa de televisão, onde eu não estou passeando, onde eu não estou jogando bola, onde eu não estou jogando videogame, nada mais, mas é um dia que eu separo exclusivamente para a minha comunhão com Deus. Você mora sozinho, tranquilo, você mora com alguém, se essa pessoa não vai participar do jejum com você, você deve informá-la, não para aparecer, não para dizer que você é espiritual, que você é mais crente, não é isso, mas falar para ela não ficar preocupada, esta pessoa não ficar preocupada com o que está acontecendo com você naquele dia, não é? Comunica, você está em jejum e oração, não quero ser interrompido, e você então procure um lugar isolado, pegue sua Bíblia e ore ao Senhor. Você quer fazer um jejum em grupo? Há jejuns coletivos na Bíblia. Você chame as pessoas que estão dispostas a participar. Vocês passem aquele tempo em comunhão com Deus, em oração e leitura das Escrituras. Então, pratique o jejum. É importante para você. Importante para lembrar quem nós somos. É um momento de investimento na nossa vida, na comunhão com Deus, da onde nós só temos a adquirir excelentes coisas, o ensino do Senhor Deus, e também um momento em que nós colocamos nossos pedidos de uma maneira diante do Senhor preciosa. Por causa disso, nesse dia 24 de janeiro de 2021, eu estou sugerindo a você que no dia 25, aproveitando o feriado, você tire para jejuar e orar pelo nosso país, pelo caos que está em alguns lugares, pelas pessoas que estão sofrendo dores, pelas pessoas que estão desesperançadas, pelas pessoas que estão em melancolia profunda. Você tire um dia para isso. Quer estar comigo nesse momento de jejum? Eu não estou falando isso para dizer que eu sou um homem espiritual. Estou dizendo, ensinando você, instruindo a você sobre o jejum. E quero convidá-lo para fazer isso no dia 25. Tá bom? Eu já vou falar aqui uma coisa genérica e que se você está vendo essa filmagem fora do dia 24 e portanto já passou o dia 25, etc., mas eu vou dar uma sugestão para este dia. Como eu disse que a leitura da palavra é fundamental, eu estou sugerindo, você pode ler qualquer coisa da Bíblia, leia e medite na palavra do Senhor, mas de novo, pegue a sua Bíblia, pode pegar seu copo d'água, pegue um lápis, pegue um papel para fazer anotações, deixe do seu lado, e eu sugiro que você pegue o livro de Isaías. É um longo livro das Escrituras, mas um dia é mais que suficiente para você ler os seus 66 capítulos. Não é? Você não precisa parar e ler tudo de um enfiado, só você vai se distrair. A nossa mente humana dificilmente foca, um ou outro tem essa qualidade de focar, mas a maior parte de nós desfoca tremendamente, distrai. Leia, aproveite, vá lendo Isaías, vai meditando nos ensinos de Isaías, tanta coisa bela. Com seu lápis você pode marcar na sua Bíblia as coisas que você quer destacar, ou anotar num papel perguntas, até para fazer para o pastor depois. Chegue para o seu pastor. O seu pastor sou eu, então você chega para mim, manda para mim, telefona para mim, manda pelo WhatsApp para mim, ou chegue para o pastor da sua igreja, faça as perguntas, anote o que é relevante,
escreva, marque. A minha Bíblia é toda marcada, não é? Você de repente lembra de outras passagens paralelas e você traz, você marca a margem para você lembrar dos textos que são paralelos nas Escrituras. E eu sugiro que você tome o livro de Isaías nesse dia 25. É um longo livro, mais que suficiente. São as horas do dia que você vai passar em jejum e oração. Interceda, clame ao Senhor Deus pelos enfermos, por sua vida, pelos que não são convertidos ainda, para que eles se convertam, que eles encontrem esperança ao Senhor. Mas entenda que jejum é instruído pela palavra do Senhor, reafirmado pelo Senhor Jesus, praticado pelos apóstolos. E é algo que nós devemos praticar cada vez mais. Vamos orar para terminar este momento, então, de aula. Querido Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu amor, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude para que essa palavra seja aplicada em nosso viver e nós sejamos instruídos pelo Senhor. Orienta-nos, ó Pai. Aqueles, Senhor Deus, que tiverem a disposição da prática do jejum no dia específico por mim citado aqui, ou em qualquer outro dia, depois de escutarem esse estudo, que o façam de coração e segundo a Tua vontade, e que sejam edificados, ó Pai, e que sejam usados pelo Senhor. O Senhor não precisa de nossas orações para ser providente. O Senhor é providente. Mas na providência do Senhor, as Escrituras nos ensinam, o Senhor usa nossas orações e, sem dúvida, também nossa dedicação, os nossos jejuns. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nossa pátria. Tem misericórdia da humanidade, porque este é um mal que atinge todos os cantos do mundo, especialmente fazendo ao homem, diante da verdade, da realidade, da brevidade da vida humana e da fragilidade da vida humana, lembrar de olhar para o Senhor e procurar a vida eterna. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Deus te abençoe então, meu irmão e minha irmã, e te guarde neste dia e em todos os dias a sua comunhão com o Senhor. Um abraço.